Pessoal, primeiro sejam bem-vindos, tá? Oficialmente, nosso curso começa na próxima quinta-feira, dia 20, mas aí, devido a várias dúvidas e vários questionamentos que a gente teve lá no grupo, eu resolvi marcar essa aula hoje para a gente bater esse papo em relação aí ao curso, ao ambiente que vocês vão ter acesso, aí também a parte das ferramentas que a gente vai utilizar. E aí eu convidei a Patrícia, que ela é a nossa mentora aí do curso, tá? A gente vai acompanhar a gente durante o curso. E vamos ter uma novidadezinha para contar para vocês daqui a pouco. Eu vou pedir para a Patrícia agora tomar a palavra, vai se apresentar, vai chamar vocês aí para conhecer um pouquinho de vocês também, e aí a gente vai começar aqui a nossa pré-aula. Beleza? Sejam bem-vindos aí novamente. Patrícia, está com você. Obrigada. Bom, boa noite. Primeiro, gostaria de dizer que eu sou a tia Patrícia, finalmente, vocês estão vendo minha carinha, né? Que eu acho que no Telegram não coloquei a minha foto. Então, eu vou ser a pessoa que vai ajudar vocês na questão de carreira. Ah, Patrícia, mas eu já sei, eu já estou no curso, eu já escolhi isso. Ok, mas não é só isso que a gente fala sobre a nossa carreira. Então, tem as soft skills, a inner skills também, vou falar um pouco sobre isso, sobre organização, sobre currículo, sobre LinkedIn, tudo aquilo que a gente precisa para realmente ser um profissional da área de tecnologia mais humanizado, e que é um grande problema, na verdade, enfrentado por todos os RHs, na verdade, né? Então, as pessoas se especializam tanto, estudam tanto e esquecem do ser humano. Então, eu tô aqui para isso, eu vou ajudar bastante vocês, mas com bastante foco no currículo e no LinkedIn. Por quê? Porque você faz um monte de especialização, você tem um monte de certificado, é um baita de um profissional, mas quando eu chego, eu olho o seu LinkedIn, eu falo assim, nossa, que legal, é um júnior ainda, e tá lá, de repente um pleno, um sênior, e o LinkedIn tá todo bagunçado, tá faltando informações, não descreve quem realmente você é. Então, tô aqui para realmente ajudar a mostrar para o mundo, né, o Oi Mundo, através do LinkedIn e do currículo, e também na questão mais realmente comportamental, ajudar algumas pessoas que têm problema com comunicação, têm problema com comunicação não violenta, não entende muito sobre autoestima, autocuidado, né? E a gente realmente precisa ter, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, tem as outras aulas também, muita coisa vai rolar, mas eu tô aqui mais ou menos para isso. Então, assim, claro que depois, no decorrer do tempo, a gente vai se conhecer melhor, vai conversar. Eu vou conversar com cada um de vocês, então, assim, não se preocupe, eu não vou expor ninguém, não vou pegar todo mundo no meio da aula e falar assim, olha, cadê? Kleber, não sei o quê, tipo assim, conta para mim como é seu dia, não se preocupa, a ideia não é essa, não é expor, é realmente ajudar a desenvolver. Então, é para isso que a gente está aqui. Depois, sobre o LinkedIn ainda, eu vou dar bastante dicas, então, assim, fiquem atentos, tanto nas aulas quanto no perfil lá no LinkedIn. Eu sempre posto novidades. Algumas pessoas que eu estou vendo aqui, eu ainda não incluí no LinkedIn, porque não me passou o LinkedIn, então eu ainda não tenho bolinha de cristal. Então, quem puder passar para mim lá no Telegram, eu agradeço, porque eu já estou olhando e já estou fazendo uma lista do que precisa melhorar no perfil de cada um. Então, algumas pessoas já conversaram comigo essa semana, não dei início ainda ao LinkedIn, a melhorias no de ninguém, não se preocupem, né? A ideia era realmente ir conhecendo cada um de vocês. E agora, se alguém quiser conversar e falar assim, olha, Patrícia, eu acho muito legal, mas não entendi muito bem o que você vai fazer, ou então, qual é o seu propósito aqui? Quem quiser perguntar alguma outra coisa que não ficou muito claro, porque não quero me empolgar e falar demais sobre a minha parte, né, que eu tenho que deixar o espaço para o Luriel. Então, se alguém quiser, eu não sei se eu vou falar o nome certo, tá, gente? Mas Natália, eu acho que é Natália, né? Wilke, Kenny Mário, Renato, Felipe Oliveira, Felipe Sobral. Nossa, que legal, tem bastante Felipe. Felipe Franco, o Leopoldo. Leopoldo é um dos ajudantes do grupo. O Paulo Nossa, Jacinto, parceiro. Paulo Jacinto, Lucas Henrique, Gustavo Oliveira,
O iPhone de Benadette, Benadad, Bin Haddad. Dad, Ele é angolano. iPhone. Gente, nas aulas, Angolano, inclusive, angolano. procura colocar o nome para a gente olhar, porque assim, para mim aparece só um pedaço, não aparece todo, daí eu tenho que clicar, olhar para poder explicar melhor. Arthur Caetano, Raíssa Morim, Washington Alexandra, Jean, Marco Jesus, Paulo Eleutério, Luan, Diego, Leandro, Hugo, Luana, duas Luanas, gente. Luana Aparecida e Luana Oliveira. Se eu falei o nome de alguém errado, por favor, só me corrigir. É bom que daí o L'Oréal também já fica sabendo o nome direitinho, apesar também que ele já sabe, já falou com quase todo mundo, né? Então, eu vou estar por aqui, se quiser me chamar, quiser conversar, eu estou no Telegram, estou no Instagram também, então, assim, o processo que a gente vai fazer é como a gente está falando desde o começo, a gente vai evoluir junto. Então, eu não estou aqui para falar, porque meu LinkedIn é melhor do que o seu, o meu currículo é melhor do que o seu, e você tem que aprender sobre isso. Não, pelo contrário, é uma questão de parceria. Para algumas pessoas, vai ser realmente uma mentoria. Para algumas pessoas, vou ter que ali conversar um pouco na área do coach, na área de administração. Então, eu vou olhar o perfil individual de cada um. Então, não vou colocar uma coisa genérica e fazer todo mundo fazer igual, porque cada um é diferente. A ideia é realmente essa, né? De fazer uma coisa bem personalizada para cada um de vocês. Então, eu vou esperar. Quem puder, depois que não passou ainda o LinkedIn, passa, por favor, para eu poder fazer as observações, que assim que a gente começar, eu já tô com um start assim prontinho para dar, tá bom? Eu acho que é isso. Luriel, não sei se alguém vai falar alguma coisa. Se alguém Olá, tiver pessoal. alguma coisa. O espaço está aberto. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para a Patrícia, fiquem à vontade. Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Sim. Boa noite. Primeiramente, Patrícia, por que Pati Belém? Por que o Belém do teu nome? Porque é meu sobrenome. Porque é meu sobrenome mesmo. É Patrícia da Silva Belém. Ah, tá. É porque eu sou do Pará, né? Eu moro aqui próximo de Belém. Então acho que tivesse alguma coisa a ver. Mas tudo bem. Não, eu sou paulistana, então eu sou de São Paulo, completamente de São Paulo. Morro de vontade de conhecer, eu estava vendo a galera colocar o nome dos lugares, né, onde moram, assim, me confesso que me deu uma invejinha, porque eu estou bem no interior de São Paulo, então, claro, aqui é muito bom, tudo, mas olhar para alguns cenários, assim, para algumas pessoas, o pessoal aqui de fora também, assim, eu fui olhando, pesquisando a cidade de muitas pessoas, eu achei bem legal. Mas, a princípio, não, eu sou daqui mesmo. Desculpa a decepção, talvez. Cadê? Eu moro na Grávida de Taubaté. Renato, eu tô aqui em Taubaté. Tá vendo o Mazzaropi aqui? Não sei se vocês estão vendo, gente, o Mazzaropi. Dá para ver. Eu estou em Taubaté também. Eu vim passar um tempo aqui no interior, aproveitar enquanto estamos em home office, né? Então, estou aqui no interior também. Legal saber que tem um taubateano aqui. E é isso. O Felipe perguntou aqui, boa noite, Paty, uma dúvida no decorrer do curso, vai ter algum dia que vai ser aula só com você ou com o curso será com o L'Oréal? Pronto, essa é uma das coisas que eu quero falar, pessoal, sim, ok? Já estou alinhando aqui com a Patrícia, vai ter algumas aulas que vai ser com ela vai preparar o conteúdo aí para falar sobre essa parte de soft skills, sobre essa parte toda aí de currículo e tal, de forma geral, tá? Vai dar dicas de forma geral. Uma coisa que eu falei para vocês, ela vai estar acompanhando em alguns momentos sobre a questão, como eu falei, de quando vocês forem participar de alguma vaga de emprego e tal, de a gente tentar dar alguma dica e orientar vocês de como se portar e tal, a depender da vaga e tudo. A gente vai tentar fazer isso em parceria. E tem uma novidade para vocês, tá? Que eu não tinha falado ainda, que eu fechei uma parceria com a Patrícia. Ela vai ter uma call com vocês, individualmente, um por um, tá? Uma call onde ela vai falar com vocês, fazer uma consultoria 1 a 1, tá? Sobre o currículo, ela está pegando o currículo de vocês, o LinkedIn, aí na sessão ela vai pedir o currículo, e ela vai arrumar todos os currículos e todos os LinkedIns de todos os alunos da Proevolua, tá? Todo mundo que está aqui no curso vai ter uma sessão com a Patrícia, tá?
pago pela ProEvolua, onde você vai ter toda essa questão de apoio aí para isso, e a Patrícia vai explicar melhor nas sessões, vai te dar toda a orientação em relação aí ao trabalho que ela vai fazer. Beleza? Luriel, fala Eu aqui rapidinho. esperando. Eu aqui Pode esperando falar. todo mundo mandar os corações. Oh, poxa. Bom, eu vou dar meu testemunho aqui, falar que nem estava tivesse na igreja agora. Vou me confessar. Eu tive a oportunidade de ter essa mentoria e essa melhoria no LinkedIn com a Patrícia. O meu LinkedIn foi de 0 a 100, eu acho que em 3 sessões que a gente teve de conversa, mais ou menos, né, Patrícia? Depois que a gente começou as melhorias, eu tive várias visitas no meu LinkedIn e uma delas eu consegui um novo trabalho. Então, só para passar para vocês aí o que a ProEvolua está fazendo com essas sessões individuais aí para cada aluno vai ajudar muito, porque a Patrícia ajuda muito a gente nessa questão tanto de dicas de entrevista quanto currículo, e o LinkedIn também deu uma melhorada assim de 0 a 100 em poucos dias. Beleza, Leopoldo. Pronto. Aí, só complementando o que o Leopoldo falou, pessoal, esse é o nosso intuito, tá? Como eu falei, assim, eu entendo que a situação não está fácil para a gente comprar um curso. Algumas das pessoas que compraram o curso não me conhecem, não sabem quem sou eu, ou a Provolone não tiveram um curso comigo anteriormente, mas com certeza foi indicação de alguém, ouviu o meu LinkedIn. Tá? A ideia aqui realmente não é, eu não vou, aquilo que eu fiz na apresentação, não sei se todo mundo assistiu, eu não vou ficar aqui vendendo ilusão de que eu vou ensinar para vocês vão virar especialista em Kubernetes ou em Docker, só isso vai garantir o emprego de vocês, vai garantir que vocês vão ter um bom emprego e por aí vai. Tá? A ideia é realmente a gente transformar aqui em uma equipe que a gente vai transportar para vocês o que é o mundo real em relação à questão do curso, das ferramentas, mas também essa parte de soft skill, da parte de LinkedIn, dessa parte toda de currículo, para justamente eu espero, assim, se quem tiver aqui, que não tiver empregado, que consiga se empregar ainda esse ano, ainda nos primeiros 6 meses aí, que a gente tenha aí realmente efetivo um trabalho de parceria, tá? E quem já está empregado também poder aí evoluir e melhorar na carreira, ou até mudar de empresa, se for alguma opção melhor. Ok? Mas a ideia é justamente essa, não é a gente ficar preso só aqui a aprender ferramenta, e como eu falei, essa aula gravada não é o meu perfil, eu normalmente não vendo o curso só gravado, tá? Porque eu gosto dessa interação, eu acho que isso é muito importante para tirar as dúvidas e fazer realmente as coisas acontecerem no dia a dia. Porque seria muito fácil pegar isso aqui, gravar tudo e vender, como eu falei, editado e tal, mas eu acho que isso aí não é assim, não é o que realmente a gente espera de um curso que realmente faça a questão de evolução na carreira. Tá? A gente até aprende curso, aprende as ferramentas, aprende um outro comando, mas realmente isso não é intuito. O que eu intuito realmente é fazer que vocês possam evoluir aí tecnicamente, mas também na carreira de vocês. Beleza? Mais alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Por enquanto, não. Beleza. Em relação à parte do curso, tá? Muitas pessoas perguntaram sobre algumas coisas, dúvidas em relação às ferramentas, ou então o que é que a gente iria usar durante as aulas para poder aprender e por aí vai. Eu vou fazer um overview aqui, usando aquela apresentação anterior, onde tem aqui o passo a passo de que a gente vai aprender durante o curso. E, de novo, a aula é aberta, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem escrever aí no chat, ou podem perguntar que eu estou à disposição, beleza? Primeira parte, pessoal, a gente vai ter uma aula iniciais, tá? Na primeira aula, inclusive na próxima aula, no dia 20. A gente vai falar do conceito realmente bem teórico sobre o que é o DevOps. Vou trazer alguns casos de sucesso de implementação de DevOps em grandes empresas. Vou trazer a história de um pouco do DevOps, o que é que surgiu, o DevOps mesmo como cultura, tá? O que é isso? Eu quero que vocês tragam da empresa de vocês quem que já tem o DevOps implementado, como é que está implementado. A gente vai trazer realmente essa troca de experiência, esse network, para ver porque o que acontece. O DevOps, se vocês acompanham o movimento todo que acontece no LinkedIn, no mercado, nas empresas, nas vagas que aparecem, tudo, com certeza ficou muito confuso na cabeça de vocês o que é um DevOps, o que um DevOps faz, o que um engenheiro de DevOps faz, o que um engenheiro de Cloud faz, o que o arquiteto de Cloud faz. Por quê, pessoal? O mercado realmente está bagunçado, tá? Não é uma coisa que acontece em uma empresa, em outra empresa, é realmente em todo o mercado.
as empresas estão também, assim como muitas pessoas, muitos trabalhadores, muitas empresas, pessoas que estão estudando, têm essa dificuldade de conhecer o que é o DevOps, porque as empresas também têm. Por isso que não existe uma linha específica do que vou trabalhar como DevOps na empresa. Cara, eu trabalhei, como eu falei, já passei no Local Web, Porto Seguro, Cielo, estou agora na PicPay. As 4 empresas têm totalmente conceito diferente do que é um DevOps, do que é um SRE, cada um trabalha de uma forma e tal, mas sempre com o mesmo foco, que é o foco que a gente vai aprender, que é tornar as coisas mais ágeis, mais seguras e deploys mais rápidos em produção, usando ferramentas mais modernas, tá? Mas como isso é feito, ou como isso vai chegar num resultado único, não existe um caminho único, tá? Existe realmente várias possibilidades, mas a gente precisa aprender qual é a base do DevOps, qual é a base do SRE, qual é a base do Ágil, para a gente começar a entender, mas essa discussão do dia a dia, tá, nas aulas, é que vai trazer realmente aí o conceito mais fiável do que realmente é o DevOps, tá? Essa parte é bem teórica, ok? Mas, como eu falei, a gente não vai trabalhar só na parte teórica e não vai ser aulas, por exemplo, a gente não vai terminar só o curso de DevOps para começar, por exemplo, o curso de Ágil, tá? Vão ser aulas intercaladas, inclusive até as aulas da Patrícia não vai ter assim, vai ser uma aula, 4, 5, 6 aulas seguidas, não, vai ser aulas realmente intercaladas, para que vocês tenham um conceito como se fosse mesmo uma faculdade. Você tem aula de matemática, no outro dia você tem de português, e depois você volta para a história, depois você volta para matemática. A ideia mesmo é em relação a essa questão do currículo do curso, vai ser todo feito, mas não vai ser feito de forma seguida, tá? A gente vai realmente trazer aí essas intercalações de processo. Essa parte de DevOps e a parte de Ágil vai ser totalmente teórica, tá? Você não precisa se preocupar com computador, nem máquina virtual, nada disso, tá? Vai ser 100% voltado na parte teórica, só que a gente vem para a parte do Linux, tá? Para quem perguntou o que é que precisa, para o Linux, pessoal, normalmente a gente trabalha basicamente apenas com o VirtualBox, tá? Alguém aqui não tem o VirtualBox, ou não conhece o VirtualBox, ou nunca trabalhou com o VirtualBox? Enquanto vocês vão respondendo aí, podem responder até no chat aqui. O Eletério perguntou o que é um SRE. Tá? SRE significa Site Reliability Engineer, Eletério, que em português seria Engenheiro de Confiabilidade de Site. Tá? É um cargo anterior até ao mesmo surgimento do DevOps, que é um cargo onde, teoricamente, é um engenheiro de confiabilidade de site. Tá? Esse site, especificamente, é o site da Google, é uma empresa, é um cargo que foi criado na Google, é um cargo da Google, tá? Mas que ficou tão bem estruturado essa questão desse cargo de engenheiro dentro da Google, que eles escreveram um livro, existe até um livro chamado SRE, onde ele fala das práticas do SRE, e junto com a prática de DevOps, aí se tornou aí referência aí para o mercado. Como o Stan, se não me engano, ele falou, realmente o cargo seria de SRE, tá? Que seria o engenheiro de confiabilidade de site. Na parte técnica, porém, existe sim a necessidade de ter, não, cara, como eu já falei, infelizmente a gente já perdeu para o mercado, o DevOps hoje é um cargo, porque são contratadas pessoas, consultoras, tanto sênior quanto pleno como especialista, para fazer a parte de implementação da cultura em si, tá? Para explicar, para repassar conhecimento para os devs, o que é o DevOps e tal, mas acaba realmente não tendo condições de uma empresa contratar uma pessoa DevOps só para falar da cultura, porque chega num momento que isso fica limitado. Aí acaba tendo necessidade o DevOps também meter a mão na massa para implementar ferramentas, implementar processos, implementar pipelines. Por isso que o DevOps acabou sendo também conhecido como cargo, e não tem jeito. O DevOps hoje é um cargo, esse SRE é um cargo, se mistura muita função entre um e outro, a gente vai discutir sempre isso, porque também não existe um denominador comum. Você vê uma empresa pedindo a função de SRE, que às vezes é DevOps, e o DevOps pedindo SRE, misturado e tal. Por isso que a gente vai ter que trabalhar aí mesmo. Durante o curso a gente vai pegar algumas vagas, ou quando surgir alguma vaga para vocês podem estar passando para a gente discutir ali, poxa, mas isso é mais voltado para confiabilidade, isso é mais voltado para engenharia, isso é mais voltado para DevOps, e a gente vai discutir isso no dia a dia. Tá? Voltando aqui para a parte da ferramenta, VirtualBox, algum de vocês não conhece? Ou nunca ouviu falar, ou não sabe trabalhar com ela? Eu vou mandar aqui no link, ó, aqui no chat, aí eu vou estar mandando aqui também no LinkedIn, lá no nosso grupo, todos os links que eu vou mandando para vocês aqui, para vocês começarem a ficar aí com essas informações. Boa noite, Junto. Fazer uma pergunta? Boa noite. Pode ser, Leandro, fica à vontade.
Então, eu posso usar o Ubuntu como laboratório? Você pode usar o quê? O Ubuntu. Pode sim, sem problema nenhum. A ideia, inicialmente, para a instalação do Linux, a gente vai instalar, tá, algumas outras versões, tanto o Ubuntu, quanto o Debian, o CentOS, o Fedora, só para a gente aprender como é que faz a instalação ali, como é que manipula, basicamente, mas durante a aula vocês podem usar a versão que vocês quiserem, tá? Vai ser mesmo bem ali geral, assim, não vai ter especificamente para uma ferramenta. Claro que, assim, algumas instalações a gente vai fazer tanto no Debian, uma das versões baseadas em Debian, como o Ubuntu como a gente vai fazer também no CentOS. Por isso que a necessidade de a gente, às vezes, ter o VirtualBox para simular os sistemas operacionais. Ok? Leandro, até mutei seu áudio, que estava estava com bastante barulho no fundo. Mas se você quiser falar, pode ligar de novo, pode falar. Não, tudo bem, entendi. É porque também realmente pode ser... Você pode estar numa empresa que pode usar qualquer distribuição. Então, isso. A gente vai aprender tanto manipular em CentOS, como manipular em Ubuntu, como em Debian, a gente vai fazer ali um misto, porque justamente o que você falou, o mercado hoje não tem um padrão, ou seja, alguns são baseados no Debian, outros são baseados no CentOS, sem precisar realmente aprender aí a fazer instalação. Tanto é que a gente vai ter um dia de instalação para fazer a instalação do Kubernetes, por exemplo. Vamos instalar no Debian, vamos instalar no Ubuntu, vamos instalar no CentOS, vamos tentar fazer sempre um misto ali para vocês terem ideia de como é a instalação e tudo. Vou sim, Jacinto, vou falar isso agora também, tá? Primeira opção seria a instalação do VirtualBox, ok? Para a parte de Linux, pessoal, não precisa de uma máquina muito potente, tá? Ali com... O ideal que seria ali 4 GB, tá? Para a instalação da máquina virtual, mas com 2 GB a gente consegue trabalhar bem, sem problema nenhum. Tá? Vai ser bem de boa. De boa, Kenny, não tem problema nenhum, tá? Isso é até que eu ia falar. Existe a opção de usar o VMware Play, ok? Eu, particularmente, Luriel, não gosto de usar o Virtual Player, porque eu acho ele mais pesado do que o VirtualBox, tá? Mas quem quiser usar, ok? Eu vou passar aqui o site também para vocês, tá? E aí vocês fazem a escolha, mas não tem problema nenhum, ok? Pode usar qualquer um dos virtualizadores de máquina de ISOs, tá? Tanto o VMware quanto... Vou botar aqui o VMware Play. Beleza? Vamos sim, já está até aqui aberto o site, tá? Deixa eu até abrir aqui para vocês verem. A gente, como eu falei, tá, pessoal? Tem ferramentas que não tinha como escrever ali no curso, ia ficar muito grande e acaba parecendo que seria o foco do curso, daquelas ferramentas. Uma delas, por exemplo, é o Vagrant. A gente vai, sim, a trabalhar com o Vagrant, inclusive... Opa, desculpa. Inclusive, para criar as máquinas virtuais, vou mostrar para vocês que o Vagrant ajuda bastante para fazer isso em ambiente de teste. Até o Leopoldo uma vez perguntou num dos cursos, eu não sei exatamente se foi no grupo e tal, se o Vagrant, se valeria a pena gastar tempo para estudar o Vagrant para conseguir uma vaga de emprego ou que faria um diferencial no vaga de emprego. Digo para vocês, de verdade, não faz. Tá? O Vagrant ele é muito usado para ambiente local, para testes. As empresas, em geral, não utilizam o Vagrant em produção ou para automatização de suas ferramentas, por isso que eu acho que é muita perda de tempo a gente, por exemplo, ter um módulo específico só para estudar, por exemplo, o Vagrant, tá? Então, até que ele fala aqui, ó, fazer um ambiente de desenvolvimento mais fácil, tá? Para o ambiente de desenvolvimento, para os desenvolvedores, para a gente levantar, a gente vai ver que para, em vez de ficar criando máquina virtual manualmente dentro do VirtualBox, a gente vai usar o Vagrant com scripts ali pré-prontos, mas que não vai ser o foco da aula, a gente estudar o Vagrant, ok? Mas sim, a gente vai fazer alguns ambientes, deixar os ambientes prontos, até para quando a gente for remover as máquinas e criar novas, a gente poder criar de forma mais rápida e não atrasar muito o curso, beleza? Mas essa é uma das ferramentas também que a gente vai falar aqui, tá? Aí no Linux vai ser o padrão, como eu falei, a gente vai ter toda a parte de implementação de várias distribuições, tá? Alguns de vocês, eu acho que muitos de vocês aqui já fizeram um curso comigo de Linux básico, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou passar para vocês aqui os links das principais ferramentas que a gente vai utilizar, para a gente vocês começarem a baixar aí e a gente começar a ter isso já pronto. Aqui agora, tá? Eu vou passar aqui para vocês, já deixar prontinho aí a ISO do Debian, ok? Vocês podem baixar a versão 10
ou 11. Ok? Vou passar aqui para vocês também o Ubuntu, tá? Tanto a versão desktop quanto a versão server. Tá? Download. Clicando que ele já vai. Esse link aqui mesmo, direto já vai. Vamos trabalhar o Ubuntu especificamente com a versão 20.04, tá? Que é uma versão aí da LTS, que não sabe se a LTS significa Long Term Support. É uma versão que ele ainda tem suporte avançado, tá? Suporte que eles mantêm por mais tempo. Tanto a versão aí desktop, como a gente vai também aqui fazer manual de server installation. Aqui a versão server, ok? Server. Essas ISOs, se vocês puderem, já vão baixando. Dá tempo suficiente aí para vocês terem até ok? Como o CentOS, apesar de CentOS, tá, pessoal? Não vou nem botar o CentOS, vamos botar logo o Oracle Linux, porque o CentOS a gente já sabe que ele já saiu da parte de suporte, e aí as empresas estão, muitas empresas migrando para o Oracle Linux. E aí vamos já trabalhar com ela. Felipe, na verdade, assim, ó, como eu falei, tá? É bom vocês já terem a ISO, mas se puder, deixa para a gente instalar juntos, tá? Eu mandei, Paulo, estou mandando no grupo do LinkedIn, tá? Porque às vezes tem muita gente que às vezes acaba não vendo o chat daqui, e lá fica bem à vista para todo mundo e facilita bastante todo mundo possa ver, tá? Vou botar aqui a hora no Oracle Linux. Ok? Aí alguém perguntou sobre a questão do... isso aqui tá eu acabei colocando uma a mais. Sobre a questão da versão, qual é? Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, o seguinte. Disse no Telegram. Kenny, obrigado aí pela correção. Normalmente, pessoal, tá? As versões, tanto do Debian quanto aqui a versão do Oracle Linux, você vê aqui, ó. Ele tem a versão, tá? Normalmente vamos trabalhar com a versão mais nova, no caso aqui, e tem aqui, ó, várias opções, ok? Por exemplo, a Full ISO, Boot ISO, UEK e SUSE, ok? Vamos se basear nessas duas primeiras aqui, que são as mais padrões. Quando ele fala ISO, pessoal, normalmente até vem aqui, ó, um formato em DVD. Eu vou clicar aqui para vocês verem, ó. Ele tem 10 GB de tamanho, tá? O que é que significa isso? Não estou com pigarro hoje, desculpa aí, pessoal, de novo. Quando ela vem em formato full ISO, ele normalmente vem com todos os pacotes que você precisa para fazer uma instalação de básica a intermediária, até às vezes avançada. Os pacotes já vêm todos dentro dessa ISO, tá? Porque facilita, quando você vai fazer a instalação, você não precisa de internet. Normalmente essas ISOs são utilizadas quando você tem uma internet limitada, você não quer ficar usando internet na hora da instalação. A ISO já vem completa com os pacotes. E tem as versões, ó, que chama de Boot ISO, que são versões bem pequenininhas, ó, 759 megas, tá? Mas essas versões, normalmente só tem um core do sistema operacional. E aí você precisa de internet, na maioria das vezes, para fazer a instalação do sistema, porque qualquer pacote adicional que você precisa instalar, ele precisa baixar no repositório, ok? Isso acontece tanto aqui no Oracle Linux, como aqui no Debian, alguém perguntou, tá? Esse net install, se você vê, ó, é uma versão bem pequenininha, 378 megas. Se vocês quiserem ir para uma versão completa, vocês podem clicar, se não me engano, deixa eu só verificar aqui onde é. Obter no Debian. Tá? E tem aqui, ó, baixar uma imagem, tem a imagem, ó, que é maior de instalação completa. Tá? Se quiser, eu posso passar para vocês também, ó, e tem a opção de vocês baixarem a versão também, ó, AMD, e para 64 bits e tal, de tamanho de DVD, tá? Ele tem 4.4 GB. Aí fica da escolha de vocês baixarem, tá? O ideal é se vocês tiverem espaço em disco para baixarem a versão completa, na hora da aula, quem tem internet ruim, tá, ou internet mais limitada, facilita bastante você ter a versão completa, porque não fica limitado a depender da internet, tá? Mas essa é a principal diferença das opções net install ou boot install para as versões full ou DVD. Beleza?
E aí o Oracle Linux, e também vamos dar uma olhadinha também no Fedora. É isso, Paulo, foi o que eu expliquei. O que acontece? Você vai baixar a que você se sentir, por exemplo, eu imagino que... Mas qual específica, Paulo? Por exemplo, a do Ubuntu só tem uma versão, tá? A do Oracle Linux foi o que eu acabei de falar, tá? Deixa eu te falar. Vamos baixar sempre a versão mais nova, ok? A versão 8.5. Só que das versões, por exemplo, 8.5, a gente tem duas opções. Essas duas aqui esqueçam, tá? O EK e a SOCI esqueçam. Vamos se basear nessa Full e na Boot ISO. A Full, ele é um DVD. Ele tem um tamanho bem grande, são 10 gigas. Por exemplo, se você tiver espaço em disco, por exemplo, minha máquina, ele tem um disco SSD, aquele NVMe. Ele é muito pequeno, só tem 128 gigas de espaço. Eu não tenho espaço, por exemplo, para manter essa ISO dentro do meu computador. E aí eu baixo a versão, normalmente a versão boot, que é bem menorzinha, 759 megas. As duas versões, pessoal, fazem a instalação da mesma forma. Porém, a opção boot, a menorzinha, ele depende de internet para você trabalhar, fazer a instalação durante o curso. A versão full não precisa, você já baixa ela praticamente completa para fazer a instalação, entendeu? A mesma coisa acontece com a versão do Debian. Você tem as versões em CD, em versão em DVD. Em relação a isso aqui, não sei se você tem dúvida em relação a isso, tá? Isso aqui é a arquitetura da sua máquina, tá? As versões 64 bits, que são as versões mais novas dos computadores, vocês vão usar essa versão AMD 64. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Qual a diferença de AMD, a RM 64 e por aí vai? As versões AMD 64 são as máquinas padrões de 64 bits. As antigas, máquinas mais antigas, são 32 bits, tá? A 1386, a RM64 normalmente são as baseadas até em Mac. Não tenha medo disso, não. Como eu falei, a versão Ubuntu aí eu já passei direitinho, tá? A versão Debian, sendo 10 ou 11, independente se é a ISO, se é o tamanho vocês vão escolher de acordo com a capacidade que vocês tiverem no computador de vocês, tá? Não importa qual das duas vai ser exatamente igual à instalação. O que vai dificultar, é o que eu falei, se você tiver a internet mais lenta e baixar a versão ISO, na hora da instalação, na aula, pode ser que demore um pouquinho mais o seu, mas a gente não tem pressa, a gente vai fazer a instalação, mas se vocês até podem estar tentando fazer a instalação vocês mesmos, se tiverem qualquer dúvida, podem ir mandando no grupo, para já nas aulas a gente já ter isso tudo prontinho, mas também a gente vai fazer a instalação, não fiquem preocupados com isso não. Só resumindo, a versão Debian, tá, pessoal? Pode ser a versão, como está lá no Telegram, vai ser a versão 10 ou 11, tá? Em relação a se é CD, ou DVD, ou full, não full, não se preocupem, não tem problema nenhum. Em relação aqui, vocês têm que baixar, possivelmente, tá? A versão AMD 64, que é a versão 64 bits, ok? As outras versões aqui são para computadores de outro, por exemplo, tem muito aqui para a parte de instalação em pendrive, ou instalação em máquinas antigas 386, ou então para Mac, mas o padrão para o Debian. Por isso que normalmente eu passo só a versão principal, porque não faz diferença nenhuma, tá? Você pode vir aqui, ó, clicar em baixar e só esperar um tempinho, ó, que ele vai aparecer para você fazer o download, ó, da versão 11, uma versão NetInstall. Basicamente, isso aqui já serve para vocês, tá? Não se preocupe mais além disso, não. Ok? E fora esse, também vai ter o Fedora, tanto a versão desktop, tá? Para computadores x86, ok? Que é esse link aqui, tá? Você vê aqui o Fedora só dá a opção de ISO, não faz muita confusão, como o Ubuntu também não faz, só outras versões, por exemplo, como o Oracle Linux e o Debian, que acaba fazendo essa confusão de ter outras versões, ok? O Fedora desktop é uma versão ISO, tá? Não tem muita dificuldade, a mesma coisa a versão server também, a versão imagem ISO, aqui, essa aqui até tem um padrão NetInstall, mas vamos baixar a padrão mesmo. Se eu não me engano, essa aqui não é tão grande, não. 2 GB eu acho que dá. Mas se vocês, de novo, pessoal, tá? Quem não estiver entendendo, mas quem estiver entendendo, ó, pode baixar a versão NetInstall se vocês não tiverem espaço no computador para manter todas as ISOs. Vou até mandar aqui o link completo. Fedora Server. Mas, de novo, pessoal, se tiver qualquer dúvida, podem mandar no grupo depois, na hora que vocês estiverem baixando.
que vocês fazem aí o download, a gente vai tirando as dúvidas, beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Até aqui tudo bem? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Está tudo bom, está tudo bem. Pronto. Do Git, tá? A gente vai... já vou passar aqui para vocês os 2 links que a gente vai precisar. Primeiro é o GitLab. O ideal é que vocês criem já uma conta, tá? O Paulo, o que precisamos deixar pronto? Somente o VirtualBox ou todas as vezes já instaladas? Só precisa ter o VirtualBox e as ISOs, tá? As instalações a gente vai fazendo durante as aulas. Se algum de vocês tiverem curiosidade, estiverem aí com tempo e quiserem ir instalando vocês mesmos e na aula tirar dúvida, pode ser, mas nas aulas a gente vai fazer as instalações delas, ok? Eleutério, a gente vai fazer as 2 instalações, como instalação, para aprender a instalação do Linux, tá? E para manipular algumas coisas, a gente vai fazer dos 2, mas após a versão o curso do Linux, tá? Para as versões de instalação de servidores, a gente vai usar todas, só a versão server, tá? Mas é bom ter as 2 ISOs. Não, Paulo, não vai ser não. A gente vai instalar uma, remover, instalar outra, remover, vai ser bem dinâmico, tá? Não precisa instalar 3, 4, até porque nem minha própria máquina não aguenta isso não. Beleza? Pode ficar tranquilo que vai ser que uma máquina básica de vocês aí dá para fazer o trabalho tranquilamente. Beleza? Outra parte do curso aqui, a gente vai avançar para a parte do Git, tá? A gente vai para o Git. O Git é uma ferramenta, tá? Que a gente trabalha basicamente em ambiente desktop, ok? Mas ele tem 2 versões mais conhecidas, são as versões web, para manipulação dos projetos, tá? Quem não sabe o que é um Git, não se preocupe que a gente vai falar sobre ele, mas ele é basicamente para manter projetos, repositórios de código-fonte de projetos, tá? E eu preciso que vocês tenham uma conta criada no GitLab, ok? Que a gente vai manipular ele dentro do GitLab para a gente aprender a criar os projetos, criar pipelines e criar repositórios, assim como do GitHub. Esses aí vocês já podem estar criando a conta, tá? Já fica prontinha para quando a gente for trabalhar e aprender eles, ok? Alguém aqui já tem conta no GitLab e GitHub? Sim, eu acho que no GitLab eu já tenho. Pronto. No GitHub, tá, pessoal? Vou só deslogar da minha máquina aqui, mas todas as 2 têm a opção de você sincronizar com a conta do Google, tá? Só vir aqui em seguinho, aí eu criar um novo account, tá? Quem já tiver, só colocar aqui, mas quem não tiver, ó, cria um new account. Ele vai dar aqui um begin e tal, vai pedir aqui um e-mail e as informações aqui para fazer a configuração da sua conta, ok? No GitLab é a mesma coisa. Deixa eu só deslogar a minha conta aqui, vocês vão ver que tem a opção de criar uma conta usando até a integração aqui com o Google. Se eu não me engano, aqui depois você coloca aqui o e-mail, ele te dá a opção de você configurar automaticamente, tá? Olha só uma coisa aqui, ó. Então, os cookies, Git Trial. Na verdade, não é o Git Trial. Deixa eu ver aqui a parte de criar uma conta. Deixa eu ver se é no login. Isso mesmo, tem aqui, ó, seguir, tá? E vocês fazem a Register Now, ok? E aí tem a opção de você pode clicar aqui, ó, no Google, até se você tiver o GitHub, você também entra com a mesma conta. E aí podem criar as 2 contas. Se tiverem dificuldade também, pessoal, durante aí a criação, pode mandar no grupo, que assim que tiver condições, a gente está respondendo aí e passando para vocês as informações, beleza? GitHub e GitLab, a gente vai trabalhar aqui no módulo de Git, que a gente vai aprender a manipular um pouquinho aí dos 2. Ok? No Docker, pessoal, o Docker, a gente vai usar uma máquina virtual, que foi o que o Eleutério perguntou. Daqui para frente, a gente só vai usar versões server, ok? A gente não vai usar versão desktop. Quem tiver o desktop com a versão do Linux já instalada, pode usar, tá? A versão desktop que já tiver, não tem problema nenhum, mas o ideal é que a gente trabalhe sempre com máquina virtual, mesmo que você já tenha o Linux. Por quê? Porque você pode destruir e criar a hora que vocês quiserem aí
as máquinas e não atrapalhar aí o trabalho de vocês ou o desktop de vocês, beleza? Para o Docker, eu preciso que vocês tenham conta, tá? No Docker Hub. Não se preocupem o que é, pessoal, sobre isso que a gente vai falar, tá? É só para vocês irem criando, ou até para se familiarizando com os nomes, ok? Que é essa página aqui, o Docker Hub. Vocês vão criar uma conta nova, ok? Esse GitHub é o repositório de imagens onde a gente vai poder criar aí os containers, ok? Aqui, se eu quiser ver aqui o Apache, ele vai dar o link aqui, onde está aqui as imagens, por exemplo, da HTTPD, que é o Apache padrão, e a gente vai aprender aqui a fazer um docker pull, depois também a gente vai aprender a fazer um docker push, mandar nossa imagem para o repositório, e por aí vai, e a gente precisa ter uma conta também no Docker Hub criado, beleza? Esse é o primeiro passo para o Docker Hub, para o Docker, desculpa, Docker Hub, precisa ter uma conta criada. E do Docker Hub, pessoal, para quem não tiver condições de ter a máquina, tá? E ou tiver dificuldade na hora a máquina estiver travando e tal, na hora da instalação do Docker, tem a opção também de a gente usar o Play with Docker, tá? Como eu já tinha falado para vocês na apresentação, e algumas pessoas aqui também que já fizeram aula comigo, que é o Play with Docker, tá? Eu vou mandar o link aqui para vocês e vou explicar um pouquinho sobre ele. Até para as aulas de Linux, tá? A gente dá para bastante coisa a gente fazer com ele. A gente precisa da conta do Docker Hub, tá? Para poder acessar aqui, tá? Na hora que pede login, ó, ele vem para a página de integração com o Docker Hub. É aquela continha lá que eu pedi para vocês criarem anteriormente, ok? Após fazer o login, ó, ele tem a opção aqui de dar um start, e a gente tem, ó, 4 horas para utilizar uma sessão e colocar quantas instâncias a gente quiser. E é através dessa plataforma aqui, vocês podem utilizar perfeitamente, ok? Só que aqui só tem um problema, aqui já vem com o Docker instalado, tá? Ou seja, não tem a preocupação de fazer a instalação do Docker. Opa. Tecladinho. Ok? Ou seja, a gente não vai... Quem for usar essa opção, quem não tiver a opção de ter a máquina virtual com o Linux para fazer a instalação, vai acabar utilizando essa versão web, só que aqui já está instalado. A gente vai conseguir, por exemplo, rodar aqui um Docker Room, app NX, por exemplo. Tá? Ele vai baixar aqui, ó. Opa, ele vai pedir para fazer um Docker Login. Na verdade, é porque eu botei errado. Seu teclado não está funcionando bem. É NX app. Aqui, ó, ele vai baixar a versão do NX, vai fazer tudo com o Docker mesmo, funcional, tá? Só que não tem a parte da instalação. Aí vai acabar perdendo fazer o laboratório de instalação do Docker, mas pelo menos consegue aprender os comandos e fazer a manipulação direitinho aqui do Docker perfeitamente, beleza? Inclusive, permite várias sessões, tá? Inclusive, com isso aqui a gente consegue, por exemplo, a gente vai aprender a falar sobre o Docker Swarm, que é a parte de orquestrador de containers do Docker, e a gente vai precisar de mais de uma máquina, inclusive a gente vai precisar de 3, e a partir daqui a gente consegue fazer aqui a configuração do Docker Swarm também, quem não tiver condições de fazer a criação, por exemplo, nesse caso aqui, que perguntou, vai precisar, por exemplo, de 3 máquinas virtuais, tá? E essas 3 máquinas virtuais, pelo menos ali com 2 GB de memória, 1 GB a parte server, por exemplo, se a gente for usar um Debian, se tivesse, dá para trabalhar tranquilamente, mas depois da instalação, quem tiver dificuldade em questão de máquina, pessoal, pode estar usando o Docker, o Docker perfeitamente, tá? Sem problema nenhum. Inclusive, a máquina, para os comandos de Linux, ele tem as opções também que a gente consegue trabalhar direitinho, criar pastas, criar arquivos, de forma que a gente consegue trabalhar perfeitamente aqui, ok? Alguma dúvida? Eu mando o SICAN, depois eu te mando, beleza? Para o Kubernetes, pessoal, a mesma coisa, tá? A gente vai trabalhar com o Kubernetes instalando ele mesmo, tanto a versão Minikube, tá? Que é uma versão que a gente usa para estudo, ok? Ele não é uma versão que se usa para ambiente de produção. Normalmente, os cursos que a gente vê aí, muitos utilizam apenas o Minikube, e as pessoas ficam muito na dúvida, poxa, mas o Minikube, pô, é tão simples instalar, só de rodar o Minikube Start e tal.
Mas o Kubernetes não é só isso, tá, pessoal? O Minikube só é utilizado para versões de desenvolvimento, ok? Ou para novos usuários de Kubernetes. Ele não é utilizado para ambiente de produção. Por isso que a gente vai mesmo fazer instalação do Kubernetes, tá? Usando o KubeADM do zero, tá? Fazer a instalação toda, vai instalar o Linux, depois do Linux vamos instalar o KubeADM, vamos instalar o Kubelet, vamos instalar o kubectl e vamos fazer mesmo a instalação como se estivesse fazendo em produção. Não só isso, a gente vai fazer também a instalação de um cluster Kubernetes dentro da AWS e dentro da Azure, para vocês verem como é que se trabalha usando o EKS e o AKS, tá? E fazer manipulação, todas as coisas todas de forma também na cloud, beleza? Ou seja, para o Kubernetes, a gente precisa realmente das máquinas virtuais, ok? Eu vou falar um pouquinho mais à frente da cloud. E tem a opção também do Play with Kubernetes, tá? Só que, infelizmente, por incrível que pareça, eu tentei acessar aqui e está fora do ar. Ele não está abrindo, mas deve ser alguma atualização, alguma coisa. Eu vou mandar o link aqui para vocês, que é basicamente igualzinho o Docker, a gente tem a opção ali de criar as instâncias, de fazer toda a parte de manipulação ali do Kubernetes, mas, como eu falei, já pré-instalado, tá? Infelizmente, quem só usar essa opção não vai ter a parte de instalação, mas tem aqui a opção do Play with Kubernetes. O Lucas está falando que está desde ontem fora. Ixi, que estranho. Depois eu vou pesquisar nos fóruns para ver se está tendo, se tiraram do ar, se tem algum problema em relação a isso. Mas realmente está fora. Mas vou deixar o link aqui e a gente vai vendo isso durante a aula, tá? E aí, quem não tiver condições de a gente utilizar isso, eu vou falar agora um pouquinho mais à frente sobre as clouds, também podem ser opções que a gente pode utilizar, ok? O Ansible vai ser a mesma coisa, tá, pessoal? A gente vai fazer a instalação do Ansible do zero, vamos usar as máquinas virtuais. O Ansible, basicamente, uma máquina virtual, no máximo 2, a gente consegue fazer ali os testes tudo direitinho, fazer o estudo dele sem problema nenhum, utilizando também alguns providers na cloud, mas é bem tranquilo, ok? Por isso que é bem importante que vocês tenham aí o VirtualBox e as ISOs para a gente fazer a instalação dessas máquinas virtuais e desses aplicativos todos manualmente, assim como o Terraform, tá? O Terraform, pessoal, como o Docker e o Kubernetes, ele tem uma opção também do Windows, tá? Eu até, inclusive, eu acho que eu tenho ele aqui. Aqui o Docker Desktop. Ele, inicialmente, tá? Era bem cheio de bug, era realmente bem dificilzinho de trabalhar com ele, não era tão simples, tá? Mas as versões atuais, até eu tenho usado mais recentemente, eu tenho visto uma melhoria bem grande na usabilidade do Docker Desktop para o Windows, e, inclusive, ele tem a opção de você ativar o Kubernetes, onde ele já inicia todo o Kubernetes dentro do Docker Desktop, a gente também vai ver isso, tá? E aí, quem não tiver condições de ainda do Windows, instalar uma máquina virtual para rodar o Docker, rodar o Kubernetes, a gente vai poder também usar a opção do Docker Desktop, ok? E aí, deixa eu só mandar aqui o link para vocês, se vocês quiserem até ir testando, que é uma versão que você pode instalar no Windows. Pessoal, todas as ferramentas que eu estou passando aqui, tá? Tudo, você pode ir instalando, pode ir testando, até para no dia da aula, que a gente já tiver alguma dúvida e tal, a gente vai tirando, até facilita. Desktop. Mas não se preocupe não, que a gente vai fazer isso tudo do zero durante as aulas, tá? Até não ia falar sobre isso não, sobre o WSL2, mas a gente pode, em algumas aulas daquelas do sábado, fazer a instalação ou rodar alguma coisa no WSL, até para a gente discutir também, ver os prós e os contras dele e tal, mas não é assunto do curso, nem vai ser oficialmente nas aulas de semana, mas como a gente tem aquelas aulas aos sábados, são aulas mais livres, aí como a gente falou, por exemplo, do Vagrant, a gente está falando aqui do WSL2 ou outras ferramentas que vieram a surgir, a gente vai fazer nessas aulas de sábado, vai ser bem dinâmico, e aí a gente pode falar, me lembrem aí sobre o WSL2, mas eu vou anotar aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Terraform também, tá, pessoal? Terraform a gente usa tanto no Windows quanto no Linux, quanto no Mac. Quem até perguntou, não sei se quem está aqui usa Mac. Tanto o Docker Desktop, também tem para Mac.
ok? O Docker Desktop rodando o Kubernetes também para Mac também funciona direitinho, tá? Claro que usando em base Linux normalmente é mais estável e normalmente o que as empresas utilizam, mas também dá para, pelo menos, aprender os conceitos e aprender ali a usabilidade. Pode perder um pouquinho ali na parte de instalação, que é um pouco diferente. Mas o Terraform também é bem simples, tá? O Terraform desses aqui, assim como o Ansible, são duas ferramentas bem simples e bem leves, não usa nenhum tipo de recurso avançado, tá? E vai ser bem tranquilo para a gente trabalhar. Normalmente a gente vai trabalhar de máquinas virtuais também, instalando eles dois, mas a gente tem outras alternativas também e vamos rodar em relação a isso, tá? Tem aqui a parte de CI/CD, ok? A parte de CI/CD a gente vai usar a parte de pipelines, a gente vai fazer na Azure DevOps, vamos fazer alguma coisa no Code Build, no GitLab e no GitHub, ou seja, a gente vai fazer vários tipos de pipelines, rodando em vários tipos de ferramentas, beleza? Aqui não tem uma ferramenta específica, a gente vai utilizar várias ferramentas. E fora isso, pessoal, agora eu vou falar sobre a questão da cloud, tá? Das clouds, na verdade. O que acontece? Quem aqui já tem conta na cloud? Eu tenho na AWS e na Azure. Beleza. GCP. O GCP não? Sim, GCP também. Beleza. Alguém perguntou aqui sobre o VirtualBox rodar no Mac. Roda sim, Felipe. Roda no Mac direitinho também, tá? Beleza. O que acontece, pessoal? Por que eu não pedi para vocês criarem ainda as contas, tá? De vocês, e também não vou pedir para vocês criarem hoje quem não tem. Por quê? Porque a AWS, normalmente, tanto a AWS quanto a Azure, ele te dá a opção de teste gratuito na primeira conta de vocês, tá? E aí, para quem puder esperar um pouquinho, cria lá para segunda-feira ou terça-feira a conta, já que a aula começa na quinta, já deixa prontinho ali, tanto na AWS quanto na Azure, quanto na GCP, tá? Porém, tem uma limitação nesses três providers, que é a necessidade, infelizmente, de você ter um cartão de crédito válido, tá? Mesmo que você não gaste, que você só utilize os recursos gratuitos, você, infelizmente, tem que colocar, porque se tiver qualquer coisa que você se atrapalhe, que você esqueça lá, e que acabe usando de parte paga, ele tenha como te cobrar aquele valor que você está utilizando. Por isso que, infelizmente, vocês precisam ter um cartão de crédito válido, ok? Mas, para quem não tem a conta ainda em alguma delas, tem a opção de você criar conta e ter a opção de 12 meses gratuitos ou um valor mensal, que eu não lembro agora exatamente quanto é, ou se ainda tem essa opção, de forma gratuita, tá? Não necessariamente vocês vão conseguir trabalhar 100% de forma gratuita, tá, pessoal? É uma coisa que, infelizmente, eu não tenho também como garantir, tá? Eu vou até sair da conta aqui da empresa e vou entrar na minha conta pessoal e vou mostrar uma coisa para vocês. Só pegar o código MFA aqui, porque eu habilitei. Agora, um dos pré-requisitos de segurança da Amazon, eu aconselho que não tenda a colocar. Mas depois a gente vai falar sobre isso também. Deixa eu ver aqui, root account. Aqui, por exemplo, eu tenho estudado, tá, para fazer a prova do CKA, e por questão até de aprendizado, integração e tal, eu tenho feito na minha conta da AWS. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu estudei assim, já há vários dias e vários momentos, ó, e o máximo que eu cheguei a gastar, ó, aqui não, tá? 32 centavos, não. Eu tenho aqui um do mês passado, deixa eu ver aqui, vi todos os relatórios. Deixa eu ver aqui, Toast Explorer, deixa eu ver aqui no console de faturamento do mês passado. Últimos 6 meses aqui, ó. O máximo que eu cheguei a gastar aqui, ó, foi, se eu não me engano, ó, $3. Tá vendo? $3, tá vendo? Ou seja, eu chego a gastar aqui R$15, R$20, olha que normalmente levantando é uma máquina, mas o quê? A gente vai aprender, vai levantar a máquina, criar ela, tal, rodar, depois apagar. Apagar disco, apagar rede, apagar tudo para deixar limpinha, tá? Aí eu penso que para o curso todo, tá? Para quem quiser realmente explorar e tiver condições de explorar todas as partes que a gente vai fazer os testes de quais são os recursos que a gente vai aprender. A gente vai aprender o S3, tá? Que é o Buckets da AWS, que seria como se fosse aí
em nível alto assim de comparação, um Dropbox ou um OneDrive, onde a gente vai colocar toda a parte de recursos aqui, de objetos, imagens, por aí, a gente vai aprender sobre isso na aula. Outro recurso que é um dos mais conhecidos e os mais utilizados é o EC2, que é a parte de criação de máquinas virtuais na AWS, que na Azure chama mesmo Virtual Machine, na GCP também é máquinas virtuais, tá? A gente vai aprender também a manipular isso. Nós vamos aprender também a parte de RDS, que é a parte de banco de dados, também na AWS, na Azure e na GCP, a gente vai criar banco de dados, okay? Clusters, tanto MySQL, Postgres, desenvolver essas opções todas, tá? E outro recurso também que a gente vai aprender é tanto SES, ok? Que é a parte de rodar containers direto na AWS, ok? Sem necessidade de você ter instalação de máquinas virtuais, ou seja, ele faz toda essa parte de criação do cluster e toda a parte de manipulação do ambiente por trás dos seus aplicativos, como o SR, que é a parte onde a gente vai guardar as nossas imagens, assim como o Docker Hub faz, existe também essa parte na cloud, as empresas usam muito, por isso que é importante a gente aprender, tanto o SR, que é a parte de registro de repositórios da AWS, como vai também a parte de registros de containers na Azure e na GCP. E outro serviço que a gente vai estudar é o EKS, tá? Que é a parte de criação de clusters Kubernetes dentro da Amazon, assim como vai aprender o AKS na Azure, como o GKE na GCP, ok? Ou seja, esses são os 5 principais recursos que a gente vai trabalhar, 5 ou 6 principais recursos que a gente vai trabalhar na AWS. A AWS tem milhões de outros recursos, ok? Mas para a gente começar mesmo a trabalhar com cloud e começar a criar projetos de containerização, de Kubernetes, de Docker, na AWS, a gente vai trabalhar basicamente com esse serviço. Aí o Jean perguntou e ia conversar sobre isso. Aí tem as coisas agregadas, tá? Que é impossível eu dar aula, por exemplo, de criação de OS2 e OEKS sem falar deles, que são os agregados que é padrão para geral. Que é a parte de security groups, que é a parte de firewall, né? Um firewall baseado em porta-chave, valor, para a parte de criação, que é o SG, aí o IAM, que é a parte de criação de usuários, a parte de criação de permissões, e a VPC e Subnet, que é toda a parte de redes também, vão ser serviços que a gente vai falar também, tá? Só que são serviços agregados que acaba sendo geral para todos os outros que eu falei, a gente vai acabar trabalhando um pouquinho de cada um deles, beleza? E aí, pessoal, como falei, tá? Se vocês já puderem criando, verificando essa questão de criação da conta, do cartão e tal, vocês podem ir trabalhando em relação a isso, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Uriel, Oi, Tati. tem uma dúvida no Telegram e uma dúvida que o Leopoldo levantou a mão. Daí eu não sei se ele ainda quer falar, porque talvez não tenha aparecido para você. Não apareceu. E no Telegram tem uma pessoa que não conseguiu participar e ela perguntou se vai ficar disponibilizado, porque ela vai precisar, que está gravado, enfim, né, que ela vai querer assistir depois, enfim. E daí, Sim. já aproveitando, vai ficar gravado e você já vai subir para a gente, para as pessoas verem, né? Sim, eu já até respondi ele aqui, eu vi aqui agora e depois pode falar. Tá. Na verdade, é mais uma informação, depois eu posso compartilhar lá no grupo. Ontem uma pessoa estava me mostrando que no Azure tem como criar uma conta de estudante. Então, se tiver alguém, por exemplo, em faculdade, tem essa possibilidade de criar uma conta de estudante com o e-mail da faculdade e ele disponibiliza $100 por mês, se eu não estiver enganado, para poder utilizar lá no Azure, com todos os recursos. Tá, mas só 2 coisinhas, tá, pessoal? Só para ficar bem claro. Essa conta, você precisa ter, a faculdade precisa normalmente ter parceria com a Microsoft e ter um e-mail da faculdade, por exemplo. Não adianta você ser estudante, por exemplo, da Estácio, estou dizendo o nome de faculdade que eu conheço, tá? Ou da Uninove, e ter um e-mail, por exemplo, @gmail.com, e só para você ser aluno, normalmente não funciona, tá? Tem que ser mesmo um e-mail da faculdade, ou @faculdade. Não é isso, Leopoldo? Isso mesmo. Tem que ser com o e-mail da faculdade, e a faculdade tem que ser parceira da Microsoft. Microsoft, exatamente. Tá? Aí tem essa opção também, mas como eu falei, normalmente tem um crédito aqui, $200 para quem faz a primeira conta, tá?
Antigamente, se eu não me engano, você conseguia criar, por exemplo, criar com vários e-mails e colocar cartões e tal, e ir ganhando esses recursos. Mas há muito tempo já também eu percebi que eles bloquearam, que é agora para o CPF. Você identificar que a sua conta é o seu mesmo CPF para criação de contas, ele não permite mais criar mais de 11. Se você já usou os 12 meses e os $200, tá? Em 30 dias, você, infelizmente, não tem mais como usufruir dessa opção, ok? Paulo, eu não fiz, tá? Um cálculo ainda de quanto vocês vão gastar, ok? Mas eu acho, assim, por alto, que vocês não gastem mais de 50 a 100 reais, tá? Vai ficar na média entre 50 e 100 reais para as aulas. Por quê? Como falei, a gente vai criar e vai apagar. Durante as aulas, vocês podem até gastar menos do que isso. Por quê? Porque a gente vai usar ali 1 hora, 2 horas no máximo do recurso e depois desligar. Para vocês terem uma ideia aqui, ó, vamos botar aqui, ó. AWS 3 Medium, que é normalmente uma máquina que a gente usa. A micro não, vamos botar aqui a Medium. Por exemplo, uma máquina, uma instância EC2 aqui. Opa, não é aqui, deixa eu ver aqui a parte de baixo. Aqui, a T3. Por exemplo, aqui, uma máquina Medium, tá? Que tem 2 CPUs e 4 GB de memória RAM. Ela custa por hora, tá? No valor normal, 0,041 centavos de dólar, tá? Isso aqui vai dar o que mais ou menos por hora? Botando aqui um valor de dólar, R$ 6. Deixa eu ver aqui a calculadora. Tá? Estou pegando na média, tá? Quem não tiver, quiser diminuir mais ainda, pode usar, por exemplo, uma Small. Tem ali 2 GB, vai ser pelos 2 GB. 0,0418 vezes R$ 6. 25 centavos, tá, de reais por 1 hora de máquina ligada. Imagine que a gente usa as 2 horas, tá, completas, aí bote aí mais ou menos 50 centavos por aula, ok? Sendo que tem algumas coisas de imposto, aí tem algumas coisas de rede, algumas coisas de tal, bote aí que você vai gastar R$ 1, R$ 2 no máximo por aula, tá? Botando assim no alto, até porque a gente não vai ficar 2 horas com a máquina ligada, ao menos que vocês queiram utilizar as suas máquinas virtuais, por exemplo, na cloud, vocês podem utilizar isso, ok? Mas é um custo realmente bem baixo para poder utilizar o recurso da cloud, beleza? Porque, como eu falei, ó, a gente vai aqui, ó, usou a máquina, apagou, cara, meia horinha ali, 1 hora e tal. Eu não sei se alguém aqui já estudou para cloud e precisou usar, mas efetivamente eu não sei se o Leopoldo usou a parte gratuita ou se usou pagando, se ele tem uma ideia mais ou menos quanto ele gastou. O Kleber, você gastou muito, Kleber. Como eu falei, eu gastei aqui, cara, no máximo aqui, que eu já gastei estudando, foi R$ 20, que deu mais ou menos $5. Eu gastei R$ 20 para fazer a prova da Kubernetes. No caso, eu gastei mais porque não foi nem pela instância, né? Que foi a T3 Medium, se eu não me engano. Foi mais porque eu precisei associar um Night Gateway, se eu não me engano. Então, o Trust Gateway. Oi? Trust Gateway. Alguma coisa assim. Então, o valor dele é bem alto. Eu nem sabia que a cobrança era tão alta assim. Acabei me dando mal, né? Gastei mais ou menos uns R$ 200 nessa brincadeira. Não, mas a gente não vai trabalhar com nenhum recurso como esses mais caros, não. Realmente o Trust Gateway é bem carinho, cara. Eu estudando para as provas do Azure, como eu estava sempre apagando os recursos, então acho que o máximo que eu cheguei a gastar foi R$ 40 no mês inteiro. Mas porque alguns recursos eu acabei deixando ligado porque eu ia continuar o laboratório no outro dia, por exemplo. Mas não cheguei a gastar mais do que isso, não. Pronto. Tá, pessoal? Agora sim, ó, tem algumas coisas que realmente eu preciso que vocês levem a sério, que, por exemplo, quando a gente for falar de, pessoal, não vamos usar a máquina, vamos apagar o recurso. Tem muita gente que às vezes sai no meio da aula e não ouve isso, ou deixou a máquina ali, precisou fazer outra coisa, esquece a máquina ligada a noite toda. Aí vai ser 25 centavos por hora. Vai passar ali 10 horas. Imagine que a gente teve uma aula terça, você vai ter aula na quinta. A pessoa esqueceu ali 48 horas ligada à máquina. Aí, se ficar tendo esse tipo de vacilo, tá? E acabar esquecendo, acaba realmente tendo. Bota aqui, 48 horas a 25, 48 horas vezes 25 centavos, isso. De hora vai dar aí, ó. Não. Tá? Também não é isso tudo, não. 48 vezes 25 centavos.
tá? Só aí R$ 12, por exemplo, de vacilo de um dia para o outro, beleza? Ou seja, é esse tipo de situação que vai precisar realmente ter cuidado, ok? Mas você vê aí, o Leopoldo passou praticamente o mês todo gastando no máximo R$ 40. A gente vai ter aula 2 vezes por semana e não vamos usar a cloud de todas as aulas, vai ter várias sessões de cloud, mas não vai ser específico disso. Eu acho que vocês vão gastar realmente aí na faixa, no máximo, R$ 50 a R$ 100 aí para o curso inteiro. Quem for usar, quem não for utilizar o AWS como recurso principal. Eu como professor, possivelmente, tá? Nas aulas mais críticas, eu vou usar as minhas máquinas aqui, no EC2, tá? Porque para evitar que as gravações, ou que eu já senti que em algumas aulas, quando eu precisei levantar muitos recursos, acabou gastando bastante CPU da minha máquina, eu fiquei com as aulas travava, o áudio travava, eu vou passar a utilizar a AWS, ok? Ok, Wiki, eu mando para vocês a gravação depois. Não, como eu falei, tá? As primeiras aulas são ali DevOps e Agile, tá? No dia 20 e no próximo data, que é dia 24, se eu não me engano. Dia 25, nossa primeira aula dia 20, depois de 25 e 27. As aulas dia 20, 25 e 27 vão ser, se preocupem não, que não vão ter necessidade nenhuma de máquina, não, tá? Vai ser bem teórica ali, a gente conversar sobre DevOps, sobre SRE, sobre Agile, não se preocupem em relação a isso, não, beleza? Pessoal, mais alguma dúvida? Para quem tinha dúvida de qual é o ambiente, o que a gente ia utilizar, tem alguma dúvida? Basicamente, o que eu queria mostrar para vocês era isso, era passar esse link para vocês irem baixando, vocês terem ideia justamente da questão das contas, necessidade aí de ter as contas, ter o cartão de crédito, ter também a questão do VirtualBox, das ISOs. Basicamente, eu queria tirar essa aula para vocês. Vai ser sempre o mesmo, desculpa, Paulo, vai ser sempre uma nova, tá? Mandando, porque o que acontece? Eu não tenho como bloquear quem vai entrar na aula, e eu acabo tendo que, toda a sessão, tendo que verificar realmente se a pessoa é aluna e tal, até para evitar pessoas de fora entrem nas aulas. Aí, normalmente, eu mando o link da aula no mesmo dia, tá? Para que seja um link por dia, para que tenha ali flexibilidade, para que evite que as pessoas também fiquem mandando o link para as outras pessoas e acabe tendo que ficar filtrando quem pode entrar e quem não pode, beleza? Ô, Luriel, só uma dica que eu lembrei agora. Na AWS deve ter também, mas no Azure, quando a gente cria uma máquina virtual, tem a possibilidade de programar o desligamento dela automático também, né, para evitar o esquecimento. Então, Sim. de repente, configurar ali, lembrar de configurar o desligamento para, sei lá, 11 horas da noite, meia-noite, que aí você não fica com 2 dias essa máquina ligada aí. A questão toda é que toda vez que a gente cria a máquina, a gente tem que fazer isso. Aí, se a gente ficar muito de no dia e tal, a gente gasta muito tempo fazendo essa configuração. E como normalmente é um recurso que a gente vai trabalhar com 1 ou 2 e apagar, eu sempre vou reforçar no final da aula, mas sim, a gente pode tentar criar essa opção de fazer o desligamento automático. Aí eu poderia fazer isso com Lambda. Entendi. Okay? A gente também tem as opções de distância esporte e tal, que fica um pouco mais barato e tudo, mas eu acho que para a quantidade de recursos que a gente vai realmente utilizar, eu acho que não vale a pena a gente se preocupar com essas opções, não. Acho que usando mesmo a opção padrão, e aí a gente pode trabalhar assim, a gente pode ver essa parte de desligamento automático, mas como eu falei, a gente vai criar uma máquina, vai apagar, por exemplo, com o Terraform mesmo, a gente vai toda hora apagar e criar e tal, e aí teria realmente a gente ter um cuidado. Outra coisa também que a gente pode fazer, já no início, eu vou colocar aqui também na agenda, é criar um alerta de billing, tá? Por exemplo, se vocês... Eu acho que é até mais confiável a gente fazer isso, que é colocar ali um limite, tá? Por exemplo, eu só quero gastar no máximo R$ 50 ou R$ 10 por mês, R$ 15 por mês. A gente tem a opção de colocar ali um budget, onde a gente limita quanto é que a gente quer gastar. Depois daquele limite, a gente tem a opção de bloquear tudo, tá? Ele desliga mesmo tudo. Ou então tem a opção de te avisando e você te avisando, ó, já chegou em R$ 5, já chegou em R$ 8, chegou em R$ 10, e aí a gente consegue fazer esse alarme aí e vocês ficam ligados aí se está gastando ou não.